Olá, tudo bom? Estou aqui se inscrevendo para mais esse edital. Bom, vou começar então já com o primeiro item. Identifique-se dizendo o seu nome, área cultural em que atua, há quanto tempo trabalha com cultura e município onde reside. Bom, o meu nome é Aline Daniela Fernandes, nome artístico Aline Fernandes. Eu tenho 31 anos de idade, eu já estou desde 2001 há 21 anos, sou ruim de conta, mas há 21 anos aí na minha trajetória no teatro. Eu estou atualmente atuando mais em Cascavel, mas eu sou de Toledo, eu moro em Toledo. E, enfim, lá atualmente é onde eu mais trabalho, onde eu mais atuo na parte teatral, cultural, né? Eu sou da área do teatro, sou atriz, sou professora de teatro, sou diretora de teatro, além de já ter desempenhado e desempenho também várias outras funções na área de iluminação, de sonoplastia, de dramaturgia, enfim, de produção cultural. O que precisar, eu faço, temos que fazer. Bom, vamos então para o segundo item. Conte quais são suas origens, como começou seu envolvimento com a área cultural em que atua e sua trajetória enquanto trabalhador de cultura. Eu comecei até, como eu já havia falado, em 2001, na época eu tinha 11 anos de idade. Comecei, como a maioria das pessoas começam no teatro, fazendo teatro em algum curso livre. Eu comecei na FASU, antiga FASU aqui em Toledo, que é a Faculdade Sul Brasil, hoje é a atual FAG. Eles abriram um curso no sábado à tarde, livre para a comunidade, e eu fui lá fazer e acabei não parando mais depois disso. E claro, né, aquilo era um hobby para mim, e eu também demorei muito para subir num palco, eu fiquei muito tempo só fazendo oficina, por questão de escolhas do professor, diretor mesmo, né, particularmente falando, acho que demorou tempo demais, mas de um jeito ou de outro, fiquei bom tempo então estudando lá na Companhia Fassum de teatro. E lá eu fiz também, depois alguns espetáculos, né? Depois que eu consegui ir para o palco finalmente, mas justamente essa falta de oportunidade de poder pegar a experiência de palco, tanto minha quanto de alguns amigos também dessa companhia, nos fez criar um grupo nosso, que é o Grupo Putz de Teatro. O objetivo era nada mais nada menos do que pegar a experiência de palco e fazer a gente se entender um pouco como artistas próprios, né? Longe um pouco do eixo onde a gente foi criado, pensar coisas mais autorais, coisas com mais a nossa cara, né? Mas ainda algo muito amador. Então o Grupo Putz ele começou lá por 2008, 2009, por aí. E a gente começou bastante com peças de comédia, de brincadeira mesmo, com sátiras, com paródias, né? Aos poucos a gente foi se profissionalizando. Depois do Putz, a gente fazia peças esporadicamente, fizemos o Arriba Muchachos, que é paródia, como se fosse uma paródia das novelas mexicanas. E depois disso, eu fui para a faculdade, mas não de teatro, né? Porque a gente nunca considera fazer teatro quando dá para fazer teatro. Acho que isso até é uma questão das escolas daqui do Brasil, né? Não se tem realmente um incentivo para você considerar a arte como uma opção de profissão nas escolas. Isso não é considerado, né? Então eu fui fazer jornalismo, porque eu não sei, mas eu fui fazer jornalismo. E quando eu fui fazer jornalismo, eu já sabia que eu não queria ficar, mesmo quando eu comecei a fazer, eu já sabia que eu não queria ficar na área. Dali já surgiu minha primeira oportunidade para atuar mais profissionalmente no teatro, que seria dando aulas, né? Abri um projeto aqui na cidade, o projeto Protejo, que era do governo federal.
e eles precisavam de um oficineiro. Eu já tinha uma boa base, né? Já apresentei para tudo que é campo da cidade, já conheci um pouco do meu trabalho, e eles me convidaram para dar oficina. Eu aceitei, apesar de não ter experiência nenhuma, né, em oficinas, eu aceitei e fui lá encarar o desafio de dar aula para 100 alunos. 100 alunos, é uma loucura isso, 100 alunos, mas fui, topei. Hoje eu vejo que misericórdia, como isso, gente, é muita loucura. Mas enfim, deu conta, fiz o que tinha que fazer, e inclusive de lá até surgiu um grupo desses 100 alunos, surgiu alguns, né? Alguns 8 alunos que tinham interesse em continuar na área do teatro e quiseram formar um grupo. Nós formamos o grupo Perdidos no Palco. Eles eram perdidos mesmo, e eu também um pouco. Mas com isso, então, surgiu o Perdidos no Palco, fizemos alguns espetáculos, alguns até depois continuaram aí um pouco mais da sua carreira em outras companhias, e isso é muito legal, né? Mas depois do Protejo, né, foi surgindo outras apresentações, foi surgindo outros convites para dar aulas. Então eu estava na época atuando no mercado de trabalho com profissões formais, né, recepcionista, vendedora, algo assim. E eu tive que fazer uma escolha. Na verdade, acho que o teatro fez essa escolha por mim, né? Ele me pegou de um jeito que eu não tive para onde sair, então assumi e fui realmente. Então, isso acho que lá pelo ano já de 2013, 2012, assumi viver só de teatro. Então, beleza, assumi viver de teatro. O que eu faço agora? Vou estudar, né? Onde que a gente estuda aqui nessa região? Não se tem onde estudar aqui nessa região, né? Pelo menos naquela época era ainda mais difícil, né? Eu fui procurar cursos de oficinas daqui onde tinha, né? Em Toledo não tinha muita coisa, mas na cidade vizinha, em Cascavel, tinha, volta e meia aparecia, principalmente nos festivais de teatro, nos festivais de teatro do Sesc também, apareciam várias oficinas, e com isso eu consegui fazer várias oficinas legais que foram muito importantes para a minha carreira, porque é ali que eu consegui realmente abrir os olhos para outras áreas, que por enquanto minha vida, né, no teatro era bem limitada. Ali eu consegui realmente experimentar outras áreas e ver um pouco como que eu funciono como artista, né? Fiz cursos de técnica de improvisação, de dramaturgia, né? De palhaçaria, até de Papai e Mamãe Noel, preparação de ator, iluminação, de teatro de sombras, que depois eu usei muito teatro de sombras nos meus trabalhos, maquiagem artística, preparação corporal e, claro, também na área de produção cultural, captação de recursos, né? Enfim, foi muito importante. Eu fiz vários desses cursos rápidos, mas que foram fundamentais para a minha carreira, né? Nessa época também eu trabalhei um pouco na parte de produção dos Risologistas, Companhia do Riso. Também tinha uma coluna cultural que falava sobre cultura daqui do oeste do Paraná, focando também um pouco em Toledo, em uma revista daqui de Toledo, né, chamada Friends. Eu fiz a coluna em cena e eu tava ali, tava aprendendo, tava fazendo no que dava, tava estudando. Eu entrei também por uma outra companhia como atriz, uma companhia aqui da cidade, que é os Amadores, Companhia de Teatro, do Márcio Franz, o Formiga, que é o diretor. E ali eu fiz vários espetáculos. Os Amadores é uma companhia mais comercial, né? São peças mais educativas, são espetáculos voltados para a educação ambiental, para levar espetáculos em escolas, para orientar a criança sobre trânsito, enfim. O que precisar a gente faz nesse sentido, né? Não só no público infantil, mas no público adulto, teatro empresarial, CIPATES, né? Então pega um público assim muito legal. A gente já viajou o Paraná inteiro apresentando espetáculos, né, nessa vibe. E eu tô até hoje como atriz, né? Desde lá 2012 tô aqui. Bom, queria estudar mais um pouco, queria continuar, tenho que ampliar os conhecimentos, a gente sempre tem essa sede, né? Então eu decidi tentar pesquisar uma linha de direção. Eu já tinha feito várias partes de direção, primeiro porque quando você dá oficinas, dá aulas, né? Que eu nunca parei de dar aulas e oficinas em
projetos sociais, né, com CRAS, com grupos da vida, a gente se obriga a dirigir. Aqui na nossa região não se tem outras opções, a gente se obriga a iluminar, a gente se obriga a fazer cenário, a gente faz um pouco de tudo, né? Não é bom em tudo, mas a gente faz alguma coisa. Então, eu já estava dirigindo por lá, eu já estava dirigindo espetáculos pelo PUTS, então eu gostei desse negócio, vou investir nisso, vou estudar direção. Fui para a SP Escola de Teatro em 2014, fui fazer direção de teatro lá, é um curso de 2 anos e meio, que infelizmente eu não consegui terminar, mas que ainda assim foi fundamental para me abrir mais uma vez a minha bolha, para entender um pouco o meu caminho como artista, e me agregou muito em relação principalmente aos processos de criação, a criação de cena no palco, né, a um estilo de direção que eu não estava acostumada, que eu vinha de uma linhagem de direção que eu tinha aprendido, meio tradicional, meio o diretor carrasco, que não era legal, que eu mesma não estava me gostando, e eu pude ver outras possibilidades assim de caminho de direção para seguir assim na minha carreira. Bom, depois quando eu voltei para cá, continuei, é claro, dando oficinas, fazendo espetáculos tanto com o PUTS quanto com os amadores, com várias outras companhias, que até mais para frente, né, na parte que eu vou falar um pouco do currículo, eu vou detalhar um pouco mais. Mas eu comecei a dar aula também na Unimed, Costa Oeste, foi formado o grupo Vividade, que é um grupo só de idosas, e é muito lindo trabalhar com elas. A gente só parou agora por conta, né, da pandemia, né, que elas são um grupo de risco, mas é muito legal poder dar voz assim para as idosas, elas poderem usar o teatro como uma forma de expressão. Muito interessante, gente. Eu já estou há alguns anos, desde que eu voltei lá de São Paulo, né, de 2014, estou lá com elas, e é muito bacana, muito legal poder trabalhar com as idosas no palco. Bom, em 2018, eu entrei para o programa Cultura em Ação, é o trabalho que eu estou recentemente. No Cultura em Ação, eu dou aulas de teatro, tanto para nível iniciante, tanto para nível intermediário, para quem já tem um pouco mais de base. E a gente também abriu agora uma turma de teatro musical para fazer umas experimentações, uns testes, umas brincadeiras, né? Porque aqui não se tem, na nossa região não se tem muita aula disso, né? Não tem onde se estudar exatamente um teatro musical. Então, como Cultura em Ação, ele tem muitos cursos, tem 50 e poucos cursos, sei lá, tanto na área de música, de dança, de artes visuais, de teatro. Então, a gente juntou com o preparador vocal, juntou com um professor de dança, juntou com eu de teatro, e vamos fazer essa experimentação de juntar as 3 áreas e formar uma turma de teatro musical. Tá vendo que dá? Para brincar, para experimentar, para estudar juntos? Essa é a ideia. Além da turma de teatro musical, nós temos a Companhia Cênica de Cascavel, né? A companhia do município. O objetivo da companhia é uma profissionalização, é incentivar justamente a galera que quer investir num futuro, numa carreira, e dar portfólio, porque aqui a gente não tem muitas oportunidades de fazer portfólio. Então, a Companhia Cênica, ela vem um pouco para suprir isso. E também não só para a área de ator, porque é mais tranquilo fazer o portfólio na área de atuação, né? Mas nós temos também a necessidade de pensar nas outras áreas, porque o teatro, ele não é só quem está lá em cima do palco, tem muita coisa por trás para fazer acontecer, não é? Então, a Companhia Cênica funciona assim: nós fazemos uma seleção aberta à comunidade para quem já tem uma base, uma experiência em alguma área e queira experimentar mais, que queira estudar mais, e com isso a gente se junta para criar espetáculos autorais. Nós atendemos várias áreas, né? Cenografia, iluminação, sonoplastia, técnica de palco, maquiagem, figurino. Devo estar esquecendo de alguma, gente. Mas, enfim, preparação de elenco. Então, às vezes a pessoa ela tem uma boa experiência de corte e costura, ela é costureira, mas ela gostaria de entrar na área de figurino, só que ela não tem a base artística. Então lá a gente consegue dar toda uma orientação, consegue seguir
seguir uma linha em que ela possa se descobrir como artista. Ou a pessoa ela já tem uma boa experiência em atuação, ela quer continuar estudando, ela quer tirar seu DRT, quer fazer uma faculdade, mas ela quer fazer um portfólio, a gente está lá para isso também, para ajudar a fazer esse portfólio. Esse é o objetivo da Companhia Cênica de Cascavel. A gente já está agora no nosso segundo elenco, né? Foi na nossa segunda seleção. A gente começou com um espetáculo Alto das Sete Essências e agora já vamos ir para o nosso segundo, que daqui a pouco estreia. Em março lá estreia. Bom, esses são os nossos espetáculos atuais, tá? Tem aqui o próximo item: conte sobre seu aprendizado e formação na área cultural em que atua. Eu tenho o DRT de atriz, tirei há alguns anos, acho que em 2012, se eu não me engano, não lembro, algo assim. Eu estou agora encaminhado no Ministério do Trabalho, meu DRT de direção de teatro, e eu também estou cursando licenciatura em teatro pela Faculdade Mozartum. Tô no período de estágio, é uma faculdade à distância que ela veio em tempo de pandemia, né? Mas ainda bem, pelo menos eu estou conseguindo tirar e conseguir essa formação. Eu sou como atriz atualmente bem enferrujada, confesso, preciso dar uma acordada nesse meu corpo de atriz, tá? Porque eu não estou muito atuante, né? Eu fui muito para os bastidores, que é a parte de direção. Eu gosto como diretora, de focar muito, como eu falei, em processos de criação de cena, processos colaborativos. Eu não sou muito do texto, nada contra os grandes autores, dramaturgos, né? Deus me livre, né? Mas eu gosto de deixar o ator livre com o texto. Então, gosto deles mesmo criarem os próprios textos, de ver o que o corpo do ator pode colaborar com a dramaturgia da cena sem ficar preso a palavras. Essa é a minha linha de pesquisa como diretora. Como professora, eu também sou muito da prática. Acho que é um pouco do meu trauma de ter ficado 7 anos sem pisar no palco. Eu gosto muito de preparar o ator para já conseguir experiência de palco o quanto antes, para ir para a cena, para aprender, porque eu acho que oficina é muito importante, mas experiência de palco a gente aprende demais também no palco, né? Então, sobre também formação, fiz muitos trabalhos de iluminação, fiz vários trabalhos de sonoplastia, vários trabalhos de dramaturgia, principalmente porque eu acho até mais fácil, ao invés de pesquisar textos para as aulas, para fazer com determinado número de alunos, fazer uma peça, às vezes eu prefiro escrever, justamente por causa desse processo colaborativo, de tentar pensar no potencial do ator, o que tem de legal em cena, né? Eu só não sou muito da parte das habilidades manuais, isso é algo que eu preciso estudar mais, que é a parte de de cenografia, de maquiagem, figurina, essas habilidades manuais eu não sou muito boa, tem que dar uma boa estudada ainda. Bom, quais são as suas principais referências e inspirações em seu fazer artístico? Claro, né, eu tenho o beabá aí em relação à atuação de Stanislavski, de Grotowski, gosto muito de Artaud. Para aula eu utilizo muito o viola Spolin, né, com jogos teatrais, gosto muito dessa ideia da viola de jogar estímulo para os atores e veem como que eles reagem a esses estímulos, dar liberdade para eles se soltarem em cena, ficarem à vontade, né. Gosto de pensar na sala de aula como um laboratório mesmo para experimentações com os alunos. Acho que surgem coisas muito legais aí em cena. Eu gosto também muito da área de teatro de sombras, isso apareceu em vários trabalhos meus. Eu pesquisei já bastante e quero ainda experimentar, acho que ainda me falta recursos, mas quero experimentar bem mais essa questão do teatro de sombras, quero experimentar bem mais a questão da direção e o do musical, que eu ainda não me sinto preparada, claro, eu estou começando a experimentar agora, mas aqui na nossa região, se a gente espera estar preparado realmente para começar algo, a gente não faz nada, porque até conseguir preparação para isso, estudo, sabe? Então,
tô me arriscando nessa. Tô indo aprender como dá. Bom, eu gosto do palco, eu gosto dos bastidores. Não tenho grandes ambições de, por exemplo, fazer Rede Globo, ser fique famosa. Eu gosto realmente do palco, eu gosto do teatro, eu gosto do contato com o público, seja nos bastidores, seja criando ou seja atuando ativamente, né, como atriz no caso. E eu acho muito interessante um trabalho como o da Cia Cênica, que pode mostrar para a galera daqui da região que dá para se viver de arte. Que eu não tive grandes referências, né? Eu demorei para perceber isso. Eu acho interessante as pessoas poderem saber que elas aqui na região oeste do Paraná, em Toledo, em Cascavel, em cidades pequenas em que teoricamente não tem um giro cultural como em capitais, como Curitiba, São Paulo, Rio, dá para se viver de arte, dá para se viver de teatro. É uma possibilidade a se considerar. E que, claro, não é fácil, tem que ter estudo, a gente mostra o caminho, né? Mas dá para se viver, é uma possibilidade. Eu acho isso muito importante, é um foco assim no meu trabalho, tanto como diretora quanto professora. Ai, gente, vamos lá. Conte suas obras, produtos, projetos de sua autoria, de sua participação, né? Experiências, participações de eventos e projetos culturais. Resumidamente, bem resumidamente mesmo, tá? Um pouco aí dos meus espetáculos nesse 21 anos de trajetória. Pelo Putz eu tenho Arriba Muchachos, que como eu falei, é como se fosse uma paródia de novelas mexicanas. Eu também tenho Quem Aqui é Corajoso, que foi onde apareceu o Teatro de Sombras. O Quem Aqui é Corajoso, ele conta folclores, contos de folclores brasileiros, como se fossem histórias de terror. A gente ambienta um acampamento com as crianças, e lá tem o tio e a tia que estão cantando canções de acampamento com eles e contam histórias de terror, mas na verdade são histórias do folclore brasileiro. E isso vai sendo encenado dentro da barraca, assim, do acampamento, com um teatro de sombras. É muito legal, é muito legal. Tem o Avante Marujos, que é um espetáculo de piratas sobre incentivo à leitura, também um teatro musical que é cantado. E Os Animais do Zodíaco Chinês é o meu último trabalho que eu fiz pelo Putz, foi em tempo de pandemia, é uma contação de história, escrevi bastante para editais, sabe? Bem interessante também. Eu dei muito aula em escolas de dança também aqui no município, então eu fiz bastante espetáculos de dança e musicais, como a Bela e a Fera, Tarzan, Atlantis, tanto dirigindo quanto atuando. O Aladdin mesmo, eu atuei como gênio da lâmpada. Acho que é o meu trabalho de atriz que eu mais gostei de fazer. Fiz alguns trabalhos mais sociais, como da Fundação Valdir Becker, né, que é de apoio ao paciente com câncer, que é um trabalho que são pegar as pacientes mesmo que estão com câncer ou que já passaram por câncer e criar um espetáculo baseado na vivência delas, como foi o espetáculo Paciente que a gente fez, muito legal. E o Like a Bridge, que é baseado em um livro, né, de um escritor, o Alexandre de Alcântara. E os atores são elas mesmas, as atrizes são elas, baseado na vivência delas, né. O da Unimed, como eu falei, então já fiz vários espetáculos, também sobre o ponto de vista, eu gosto muito de pegar isso, processos de criativos, por isso que eu gosto muito de textos autorais, para pegar o ponto de vista realmente do ator que está em cena, né. Então a gente fez Além do Felizes para Sempre, Vozes que Não Se Calam, Era Sofrido, Mas Era Bom. Todas são formas justamente de se expressar como era na época delas, como elas se sentem agora, na vida agora. E o teatro ele vem para isso, para dar um pouco de voz para elas em um momento em que às vezes elas não se sentem acolhidas e ouvidas, né? Nos amadores eu fiz bastante teatro educativo, como eu disse, tem o Motoque Pipoca, tem a versão que a gente fez para orientação de trânsito, versão de orientação sobre a dengue, Contos e Desencantos, que é sobre o meio ambiente, Piratas Solidários, que é sobre solidariedade, cooperativismo, muito bacana. E pelo Cultura em Ação, né, nós fizemos o Alto das Sete Essências, pela Companhia Cênica, tem o Volta ao Mundo é um evento muito interessante, que é com parceria com a Orquestra Municipal de Cascavel. Eles fazem todos os anos, pegam um tema, por exemplo, Volta ao Mundo do Pop, pegam músicas do pop e fazem versões orquestradas, e isso eles colocam teatro, colocam dança, colocam grupos do próprio Cultura em Ação, né?
e colocam dança, teatro, coral municipal, e é muito bacana fazer parte disso, né? Eu sou responsável pela parte de teatro. Esse ano também, não, o ano passado a gente também fez um especial de Natal, que eu escrevi o texto também, muito bacana, muito interessante. Eu também faço Papai e Mamãe Noel, na verdade é Mamãe Noel, né? Faço entrega de presentes e trabalho de Mamãe Noel no final de ano. É uma coisa assim muito importante que eu acho que é legal destacar aqui. Bom, vamos lá. Conte sobre sua vivência de trabalhadora de cultura no momento pandêmico e as mudanças causadas pela pandemia em seu fazer artístico. Bom, as aulas que foram do Cultura em Ação foram por online, foi complicado, foi difícil, foi uma adaptação que ninguém estava preparado, mas que a gente fez o que pôde, deu o nosso jeito. Agora nós voltamos para o presencial. As aulas online diminuíram muito o orçamento, né? Não tinha tanto quanto, não recebi tanto quanto antes. Fiz também bastante peças online, como por exemplo a Livezinha, a gente fez em parceria também com a Orquestra Sinfônica de Dia das Crianças, em 2020 a gente fez. Eu fiz também a live da Cia Cênica, a gente fez justamente pegando o bonde das lives, a gente iniciou a live da Cia Cênica, que é uma live que fala sobre os artistas daqui da região, mais uma vez com esse meu foco em incentivar a galera daqui a ver que existe arte aqui. Então era cada edição, né, cada semana eu convidava algum artista daqui da região para conversar com ele sobre a área dele, sobre a vivência dele, sobre a história dele e o seu fazer artístico aqui na região. Tinha essa troca com o público também bem interessante que a live permite, né? E a gente ficou ali 1 ano e pouco com a live, agora a gente deu uma parada, mas foi muito bacana, tivemos ótimas conversas com artistas, tanto daqui da região quanto dos que estão para fora vivendo de arte, mas que são daqui, muito bacana. Me inscrevi em vários editais, principalmente da Lei Rouanet, da Aldir Blanc, como esse. Escrevi bastante projetos, ideias que agora só que eu vou tentar tirar do forno. Também fiz um trabalho do Covid na rua, da gente com o personagem do Covid, com a morte, fazendo um trabalho educativo de campanha, que foi na época do auge, assim, quando as pessoas ainda não estavam usando máscara. Para finalizar, conte seus planos enquanto trabalhadora de cultura para quando acabar o período pandêmico. Primeiro, eu quero tirar todos os projetinhos da gaveta que eu escrevi durante a pandemia, que são bastante, né? Tem bastante coisa que eu fui aí amadurecendo e agora eu quero botar em prática, quero voltar pro palco quanto antes, assim, em definitivo. Tô com uma saudade demais do palco. E tô querendo investir também na área de dublagem, talvez. Eu não sei se o Culturação ele vai continuar, infelizmente, por questões políticas. É um projeto bonito, mas eu acho que talvez ele tem muita chance de parar. Então, estou tentando abrir o meu leque de opções e investir na área de dublagem, tentar aí essa nova carreira, estudar. Talvez eu tenha que ir para o Rio, para São Paulo para isso, mas quero abrir um pouco o meu leque. É isso, gente. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Obrigado pela oportunidade. Meu nome é Aline Fernandes, eu sou do teatro daqui da região de Toledo, agradeço mais uma vez pela oportunidade. Até mais!